Olá, meus alunos. Agora vamos para esse novo formato, né? O híbrido. Alguns alunos estão assistindo presencialmente, outros estão em casa. E aí hoje nós iremos estar trabalhando a correção da atividade sobre formação de palavras, né? Na última aula eu passei uma videoaula sobre esse assunto. Vou dar só mais uma relembrada aqui para vocês. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Como eu falei, formação de palavras, quer dizer que nós estamos falando de palavras separadamente, tá? A compreensão do processo de formação de palavras, ela passa, nós temos que primeiro relembrar aquele conceito de palavras primitivas, derivadas e compostas. Lembrando que a primitiva é a primeira, a derivada nasce a partir da primitiva e a composta é aquela que tem mais de uma palavra, tá? Aí aqui nós temos a palavra mar, dia, né? São palavras primitivas. Da palavra mar e dia, nós podemos formar marítimo, diurno. Do belo, nós podemos formar beleza. E ainda podemos palavras compostas como guarda-chuva, observa que tem dois núcleos, né? Duas palavras, couve-flor, girassol, tá? Então aqui é o exemplo de palavra composta. Vamos aqui agora só relembrar a explicação que eu passei para vocês sobre o processo de formação de palavras. Nós temos a derivação, que ela pode ser por prefixação, quando aparece o prefixo antes, como por exemplo, ultramar. Qual é o radical? Mar? Então, antes tem o ultra. Então, o ultra ele é o prefixo. Observa que o prefixo, se ele estiver sozinho, ele não tem significado. Porque o significado da palavra básico está no radical. No caso dessa aqui, mar. Nós temos também a derivação por sufixação. Um exemplo aí, nós temos a palavra selvagem. Qual é o radical? Selv, né? Que é a parte significativa da palavra. E o agem é o sufixo. Lembrando que o agem sozinho não tem significado. Por quê? O significado ele fica no radical. Nós temos a derivação por prefixação e sufixação, que é aquela onde ocorre os dois, que aparece tanto o sufixo quanto o prefixo, que é o exemplo de deslealdade, que nós temos aí leal como radical, des como prefixo e dade como prefixo. E nós temos a parassíntese, que é também quando aparece os dois afixos simultaneamente. Tem tanto o prefixo quanto o sufixo. Relembrando para vocês que a diferença entre as duas é: primeiro, a semelhança é que os dois têm tanto prefixo quanto sufixo. E a diferença é que na derivação prefixal e sufixal, se eu retirar um dos afixos, a palavra continua existindo. Já na parassíntese, se eu retirar um deles, a palavra deixa de existir. Aí nós temos o hibridismo, né, que ocorre quando uma palavra é formada com elementos de línguas distintas. Por exemplo, a palavra burocracia. Buro vem do francês e cracia vem do grego, né? Mas isso aí, como eu já falei na aula anterior, isso é mais para frente que nós iremos estar trabalhando, né? Quem optar por algum curso de línguas vai estar aprofundando sobre isso. Nós temos também a derivação regressiva, que é quando a palavra ela diminui, né? Ela ao invés dela crescer, ela diminui. Por exemplo, ajudar é um verbo, foi o que surgiu primeiro. De ajudar, eu formo ajuda. Observa que a palavra perdeu uma letra, então ela diminuiu. Isso é regressiva. Nós temos a derivação imprópria, que é aquela onde você tem que observar o contexto em que a palavra está. Uma palavra ela pode ser, por exemplo, um substantivo em uma frase e um verbo em outra, tá? Aí nós temos o neologismo, né? Que é o quê? É o uso de palavras novas, né? Ele coloca aí, ó, novos sentidos, novos significados, tá? Vamos ver um exemplo aqui do neologismo. Como exemplo aí do neologismo, nós temos a palavra, vamos ver. Lá eu dei o exemplo de internetês, né?
Tem vários tipos de neologismo, mas nós vamos aqui, eu quero que vocês entendam mesmo o sentido de neologismo no sentido de uma palavra nova, tá? Aí nós vamos aqui. Aqui passa. Os empréstimos, né, o estrangeirismo, também trabalhei com vocês, né, esse aqui é só relembrando. Vamos agora para a atividade. Classifique os itens a seguir em palavras primitivas ou derivadas. Lembrando que a primitiva vem primeiro e a derivada vem depois. Então, diário vem de dia, então é PD, né? Palavra derivada. Muralha vem de muro, PD. Beija-flor, composta, PC, porque tem duas. Autopiedade, PD, porque tem um prefixo, né? É derivado de piedade, né? No caso radical. Criança é primitiva e chuva é primitiva. Então ficou PD, PD, PC, PD, PP, PP. Correto? Vamos para número 2. A palavra identifica os afixos das palavras derivadas a seguir, indique a qual processo de derivação pertence sua formação. Infelicidade, então você vai colocar in, é o prefixo, idade é o sufixo, tá? Então aí nós temos prefixação e sufixação, o processo é esse. Você pode sublinhar o in e o idade. Então, você vai ver que tem os dois. Se eu tirar o in, vai ficar felicidade. Se eu tirar o idade, vai ficar infeliz. Então, a palavra continua existindo. Então, ela é sufixal e prefixal, correta? A letra B, desfeita. Nós temos o prefixo des e não temos sufixo. Então, ela é prefixal, tá? Ou prefixação. Moralismo é da palavra moral, não tem prefixo, só tem sufixo, então ela vai ser sufixação. Enraivecer. Enraivecer, nós temos o em, que é o prefixo, e o ec, que é o sufixo. Só que se eu tirar um deles, a palavra deixa de existir, então ela vai ser parassintética. E na letra E, reler, nós temos ler, que é o radical, e re, que é o prefixo, então ela vai ser prefixação, correto? Vamos para a número 3. Quais são os estrangeirismos presentes na conversa e o que eles significam? Então, vamos lá. Quais são? O Whats, print. O Whats significa mensagem enviada pelo aplicativo de mensagem WhatsApp e o segundo significa capturar uma imagem da tela do celular, tá? Repetindo aí essa questão. Whats e print. O Whats significa mensagem enviada pelo aplicativo de mensagem do WhatsApp e o segundo significa capturar uma imagem da tela do celular. Continuando para o número 4. Escreva exemplos de palavras derivadas das seguintes palavras primitivas. Letra A. Árvore, eu posso colocar arvorismo, arvoredo, arvorejar, arvorar. Eu quero pelo menos 3 palavras aí em cada, tá? Boi, pode ser boiada, boiadeiro, bovino. Chuva. Chuveiro, chuvisco, chuvarada. Café, cafeína, cafeicultor, cafeicultura, cafeteira. Dente, dentista, dentário, dental, dentão. Goiaba, goiabada, goiabeira, goiabinha, goiabão. Mar, marítimo, maresia, marinheiro, marinho. Sol, ensolarado, solar, insolação. Trovão, trovoada, trovoar. Ver, rever, prever, antever. Tá? Então, aí são palavras derivadas. Não precisa ser essas palavras,
mas são só sugestões para vocês. Eu quero 3 em cada, correto? Continuando, vamos para o número 5. Classifique as palavras destacadas nas frases de acordo com o processo de formação. DE para derivação regressiva, que é quando a palavra diminui, né? E DI para derivação imprópria. Pelo andar da carruagem, ele vai se atrasar novamente. Aí nós vimos que a palavra andar, ela pode ser um verbo, mas nesse caso aí ele é um substantivo. Então é DI, mudou o significado, mudou a classe dela, né? O atraso da Rafaela é imperdoável. Então, atraso veio do verbo atrasar. A palavra regrediu, então é DE. Você precisa ouvir um não para deixar de ser tão ousado. Esse não aí, geralmente ele é um advérbio de negação. E nessa frase aí ele está agindo como substantivo. Então, é DI, derivação imprópria. Pode reclamar, o choro é livre. Choro, do verbo chorar, a palavra regrediu, DE. É preciso valorizar o saber dos mais velhos. Aí também saber geralmente é um verbo, mas aqui ele foi usado como substantivo. Então vai ser DI. Então é isso, gente. Essa é a correção. Estudem esse conteúdo porque é conteúdo de prova. Beijo!